Você já ouviu falar na parábola da panela enferrujada? E essa parábola não foi contada por Jesus, mas pelo profeta Ezequiel, no capítulo 24 do seu livro, versículos 1 ao 14. O cenário é sombrio, é o dia 10 do 10º mês do 9º ano do cativeiro babilônico. Lá em Jerusalém, os muros ainda estão de pé, mas do lado de fora a sombra do inimigo cresce, pois Deus já estava cansado do pecado do seu povo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, já cercava a cidade. Dentro dela, sacerdotes continuavam o culto, líderes alimentavam discursos de esperança e o povo pensava: Deus nunca deixará a sua cidade ser destruída. Enquanto isso, a quilômetros de distância na Babilônia, um profeta exilado ouve uma ordem estranha. Deus fala a Ezequiel: coloque uma panela no fogo, encha de água, coloque pedaços de carne, os melhores, e deixe ferver. As pessoas olham para ele, curiosas, pensando que tudo aquilo não passava de um ato simbólico. Até que a revelação chega. A panela é Jerusalém. A carne são os seus moradores. O fogo é o juízo que já começou a consumir a cidade. Mas havia algo pior. A panela estava enferrujada. Uma crosta grossa, impossível de ser removida. Essa ferrugem era o pecado que se acumulou por gerações. Idolatria dentro do templo, injustiça contra inocentes, corrupção dos líderes, confiança em aparências religiosas. O suspense cresce. Será que ainda havia uma chance de limpeza? Será que a oração poderia apagar o fogo? Mas a voz de Deus é firme como um martelo. Eu tentei purificá-los, mas vocês não quiseram. Agora deixarei que o fogo queime até o fim. Eu, o Senhor, falei e cumprirei. Jerusalém cairia, o juízo era certo. Essa narrativa não é apenas uma história antiga. Jerusalém somos nós hoje. Muitos confiam na panela em que estão. Uma igreja, uma posição, uma reputação, e acreditam que isso os protegerá. Mas Deus não olha só o exterior. Ele olha a ferrugem que insiste em ficar no fundo da nossa alma. O fogo das provações revela o que escondemos, e se não deixarmos Deus limpar, cedo ou tarde, o fogo deixa de ser graça e se torna juízo. O que Ezequiel viu em Jerusalém é um alerta eterno. Não devemos confiar na panela, e sim no oleiro. Não devemos esconder a ferrugem, mas devemos permitir que o fogo santo purifique a nossa alma e o nosso coração por completo, limpando toda a crosta de pecado escondido que há anos perpetua dentro de nós. Mágoas, vícios, dependências, orgulhos, aquele pecado que por vezes nos arrependemos e depois de um tempo voltamos a cometê-lo. A graça de Deus continua nos alertando, mas não será para sempre. Está chegando o dia em que ela se tornará juízo e não podemos dizer que não fomos avisados, não fomos alertados, não fomos ensinados. A panela já está no fogo e a pergunta é: vamos deixar a ferrugem ser queimada agora pelo fogo da purificação ou esperar que o fogo do juízo consuma sem misericórdia? O tempo de decidir é hoje, porque o mesmo Deus que fala, cumpre. Se Ele prometeu purificar, Ele purificará. Se Ele anunciou juízo, Ele executará. A sua palavra não volta vazia. Ela sempre realiza o que Ele determinou. Se conserte com Deus hoje. Permita que o fogo do Espírito Santo purifique sua alma hoje. A graça de Deus ainda está disponível e o fogo do Espírito Santo continua fazendo o que lhe apraz. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém. Nossa.